Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto. Esse personagem foi o primeiro vilão que aparece e acaba na hora com o clima que Naruto apresentou logo nos primeiros 8 episódios. Zabuza foi quem mostrou que o mundo ninja é cruel e cheio de gente sendo usado como ferramenta. Nesse vídeo eu vou falar do próprio Zabuza e te mostrar porque a história dele é mais cruel e simbólica do que você pensa. E nada melhor do que Haku para aprofundar ainda mais sobre isso. E lá pro final do vídeo eu vou falar da tal aura demoníaca do Zabuza e também sobre o momento que ele é usado pelo Kabuto. Sei que a cena do Zabuza quando ele aparece é legal e tudo, mas vamos falar um pouco do que veio antes dele. O Naruto queria uma missão difícil, ficou enchendo o saco do Hokage até conseguir uma missão Rank C, que já é algo complicado para quem acabou de sair da academia ninja. Mas parecia tranquilo, era só escoltar um velho até a vila dele enquanto ele construiu uma ponte. Parece simples. Se fosse para ser atacado, seriam no máximo bandidos, mas não foi isso que aconteceu. Quem ataca o grupo são ninjas. O Kakashi os derrota sem dificuldade, mas já percebe que tem algo errado. Que tipo de construtor é atacado por ninjas numa missão de Rank C? Depois de forçar um pouco o próprio construtor, o Tazona contou que ele mentiu sobre o nível da missão porque não tinha dinheiro para pagar por uma de rank mais alto. Só com isso deu para sentir o gosto de aquele universo construído de uma forma que mostrasse a pobreza e miséria que existia na obra. Ninjas são soldados, então eles precisam ser pagos para fazer as missões. Eles não são heróis bondosos. Mesmo assim, parecia que o Kakashi ia dar conta de tudo. E sendo um shonen, a gente esperava alguma cena do Naruto se superando e mostrando mais sobre ele. Bom, isso ainda tem, mas aí o Zabuza aparece no maior estilo jogando a espada grande dele. Se aquele clima leve já tinha diminuído com os irmãos demônios, agora com a escada dele, a leveza que sobrou parou de existir. Todo mundo ali quase foi cortado ao meio por uma espada que foi jogada do nada. O anime parece seguir aquele estilo de aventura com amigos com piadinhas, um shonen normal que iria agradar o público jovem. Mas aí no episódio 8 aparece o Zabuza. Como passar que em poucos segundos já jogou isso na nossa cara. 10 anos atrás, um garoto que nem era formado ainda, derrotou e matou mais de 100 estudantes, sendo o último sobrevivente do teste. Com isso já nos faz entender rapidamente de uma vez que aquele mundo era muito mais sombrio do que era mostrado para todos nós. E quando descobrimos mais profundamente sobre sua história, ela piora ainda mais. Zabuza nasceu no meio da chamada Vila da Névoa, na época em que Kirigakure era conhecido como Névoa Sangrenta. Isso porque a formatura da academia está completa apenas se você conseguir sobreviver à luta até a morte contra seus outros companheiros. Foi quando Zabuza fez o teste final que ele recebeu seu apelido, o Demônio do Gás Oculto. E é interessante saber que um ano depois do Zabuza ter feito o exame, as regras mudaram. Com o tempo ele se tornou uma espécie de Ambu, depois um dos 7 espadachins da Névoa. Era um ninja de elite, com habilidades e uma frieza que o tornaram conhecido e temido, sendo colocado até como ranquear no livro Bingo. Ele era cruel, arrogante e frio, mas por dentro, ele parecia mais um sobrevivente de um mundo que ensinou que sentimentos são fraqueza e que quem se apega morre. Ele tentou derrubar o quarto Mizukage e falhou, mas não desistiu. Um dos seus desejos era enfrentar os próprios 5 Kages e seu principal objetivo era destruir a estrutura de poder da qual Kirigakure fazia parte. Isso até que ele se encontrou com Haku. Mesmo tendo virado uma arma viva, Zabuza encontrou alguém em um momento em que talvez enxergasse algo de si mesmo no garoto. Uma criança descartada por um mundo que temia o que não conseguia controlar. Apesar de Zabuza parecer o que é, um cara que não liga pros outros, que, bom, Zabuza quase que é isso, ele ainda teve alguma emoção por ter encontrado Haku. Ele o treinou e transformou aquela criança em sua ferramenta, alguém que obedecesse suas ordens sem hesitar. Zabuza acreditava que criar laços era uma fraqueza, então nunca demonstrou afeição real por Haku. Ele tratou o afeto como utilidade, chamava aquilo de controle, que por sinal é a palavra preferida dele, como dito no databook. Isso pode até fazer sentido com o que ele fez com Haku. Apesar disso, ele não era alguém que matava por nenhum motivo. Podemos ver isso quando vemos o gato aparecendo e traindo Zabuza no final. E também podemos ver mais quando temos um flashback do Kimimaro. Eu sei que isso não tem no mangá, mas eu gosto de considerar que é canônico. Ainda mais porque não atrapalha em nada e só adiciona. Zabuza e Haku se encontram com Kimimaro quando estava tendo o ataque do clã Kaguya contra a Vila da Névoa, que por sinal, eles não ajudaram. Apesar do garoto ter ficado em guarda contra eles e parecer que ia atacar, Zabuza só segura sua espada e responde a pergunta de Kimimaro, que perguntou se eles eram da vila. E depois eles se separam. Haku pareceu simpatizar com Kimimaro pela sua solidão e falta de propósito, olhando em seus olhos, vendo que eram os mesmos que os dele antes de encontrar Zabuza. No entanto, ele foi forçado a continuar se movendo com Zabuza e deixou Kimimaro. Aquela frase, "Nós não temos tempo para sonhar", dita por Zabuza antes de ir embora com Haku, pode ter 2 significados que consegui pensar. Zabuza pode ter falado como alguém que nunca teve infância. Para ninjas como ele e Haku, sonhos são como luxo, pois são vistos como ferramentas. E ele também pode ter dito isso para se convencer, mas no fundo, talvez desejasse que Haku tivesse tempo para sonhar. Apesar disso, Zabuza nunca exatamente salvou Haku, pelo menos não da forma como estamos acostumados a imaginar um salvador. Ele não estendeu amor por compaixão, pena ou qualquer coisa do tipo, mas sim por necessidade. Viu aquele garoto sozinho, com olhos sem esperança e uma Kekienkai poderosa, uma arma perfeita que seguiria suas ordens. Mesmo que as palavras de Zabuza fossem frias para a maioria das pessoas, isso foi como encontrar o objetivo depois de ter desistido de tudo. Ao mesmo tempo em que Haku era treinado como uma ferramenta, ele fazia aquilo por ver Zabuza como seu salvador. Ele sorria porque acreditava que ser útil para Zabuza era sua
maneira de existir naquele mundo. E pensando bem, isso é um pouco parecido com Gaara, apesar que sua maneira de existir seja matar as outras pessoas. O raciocínio era o mesmo, só que invertido. Gaara fazia isso para si mesmo e agradar a vontade da sua mãe. Já Haku fazia isso se oferecendo, por isso ele chamava Zabuza de importante. Se ele não tivesse percebido que ainda poderia ser útil para o Zabuza, ele teria deixado Naruto derrotado ali mesmo. Um fim que ele odiaria ter que ver. Por isso, quando teve oportunidade, ele se jogou no Haikyuu de Kakashi sem hesitar. Porque, para ele, morrer sendo útil para Zabuza era melhor do que viver sem sentido. Já Zabuza dizia que não sentia nada, que Haku era só uma ferramenta que ficaria por si mesmo. Mas ele às vezes não o impediu de ser a forma que era. No fundo, Zabuza precisava de controle, mas talvez ele mesmo já não conseguisse se controlar. Só que, mesmo no auge da sua frieza, ele escolheu, entre aspas, ajudar uma criança quebrada, e criou algo que chamava de arma, que era seu principal objetivo de ter Haku ao seu lado, mesmo que machucasse, mas a existência de Haku talvez tenha sido a única coisa que o manteve minimamente humano. Haku morreu se sacrificando, e Zabuza sentiu isso. Ele não conseguia mais lutar de forma equilibrada contra Kakashi. A luta passou de uma onde os dois eram tão fortes quanto o outro, para logo depois da morte de Haku, passar a ser uma luta unilateral para o lado do Kakashi. O sacrifício de Haku para Zabuza mostrou que, por trás do conhecido demônio do gás oculto, tinha um homem triste. O choro contido, o desejo final de morrer ao lado de Haku, tudo isso mostra que Zabuza considerava Haku alguém importante além de uma arma. E é aí que entra uma comparação com Kimimaro e Orochimaru. A história de Kimimaro é até que parecida com a de Haku, um garoto abandonado com poderes únicos que encontra um salvador em alguém mais forte. No caso de Kimimaro, esse alguém foi Orochimaru, e, assim como Haku, Kimimaro dedicou toda a sua vida àquele que lhe deu um propósito. Mas esses dois vínculos têm uma diferença entre eles. Orochimaru jogou Kimimaro fora quando ele ficou doente, mas Zabuza não fez isso. Apesar dele tratar Haku como uma ferramenta, ele nunca o trocou por outra. Talvez por falta de oportunidade ou porque ele conheceu Naruto? Talvez. Mas mesmo vendo como arma, ele escolheu manter Haku ao lado dele até o fim. Zabuza usava seus próprios homens como armas de forma que ele mesmo falava e nunca fingia ser benevolente, nunca manipulava com falsas promessas. Ele não mentia sobre seus propósitos. E isso, por mais bizarro que pareça, era a forma dele ser honesto. Ele acreditava num mundo dividido entre aqueles que usam e aqueles que são usados, onde os ninjas eram apenas ferramentas sem emoção. Mas no fim, Zabuza tinha suas emoções, só não queria aceitar elas. E foi o Naruto quem fez ele encarar isso. Mesmo que seja um ninja, ele ainda é um humano. No fim da vida, onde acabou com a vida de gato, o único pedido dele foi ficar ao lado de Haku na morte. Zabuza não foi só o primeiro grande antagonista de Naruto. Ele foi o primeiro a mostrar que, naquele mundo, até os vilões são humanos. O confronto entre ele e Kakashi, ali na ponte de Naruto clássico, vimos de um lado Kakashi, que vê os laços como força, e do outro Zabuza, que acredita que sentimentos são fraqueza. E, no meio dos dois, Haku. Para Kakashi, e eu acho que para a maioria, Haku era uma vítima, uma criança que foi usada. E para o Zabuza, eu já deixei bem claro quanto o anime mostrou. Zabuza era resultado de um sistema que montava assassinos. Ele nasceu numa vila que transformava crianças em máquinas de matar. No fim da vida, ele não pediu perdão, apenas caiu como viveu, lutando. Esse momento meio que se aproxima da figura lendária como Musashibo Benkei, um monge guerreiro que morreu de pé, cravado por espadas numa ponte. A crítica por trás disso foi a de que Zabuza era o sintoma, e a doença verdadeira foi o sistema ninja. A Vila da Névoa criou monstros, mas Konoha também. Temos personagens como Orochimaru, Danzo e organizações como Anbu e Raiz. Mesmo que alguns deles não sejam diretamente, ainda foi por causa desse sistema. E a Raiz, criada por Danzo, foi a mais afetada por esse sistema em Konoha, outro lugar onde crianças aprendiam a matar. E esse problema de instrumentalização humana foi mais intensificado quando Zabuza e Haku são vividos por Kabuto na Quarta Guerra Ninja. A ironia é que Zabuza passou a vida inteira dele tentando se tornar alguém sem sentimentos, e só quando encontrou um pouco da sua humanidade, ele morreu. Mas Kabuto reviveu justamente como aquilo que ele desprezou, uma ferramenta sem vontade própria. Zabuza queria acabar com a instrumentalização humana, e a única forma que ele podia fazer isso era fazer da mesma instrumentalização humana com outras pessoas. Ele voltou ao campo de batalha ao lado de Haku e outros mortos fortes com Kigenkai, e mesmo antes de perder totalmente consciência pelo Kabuto ter controle total, Zabuza já demonstrava raiva daquela situação. Obedecer alguém que se rebaixa a ponto de usar os mortos era repugnante para ele. Quando sua consciência começa a apagar, Zabuza pede a Kakashi que o detenha. Ele tinha entendido que aquilo não era mais ele. Depois de ser controlado totalmente, ele realmente parecia ter voltado àquela imagem de demônio que tinha sido apresentado a nós quando ele apareceu. Só que sem aquela raiva. Como estava sendo controlado, ele não tinha mais emoções naquele momento. Apesar de ter entrado, vamos dizer assim, naquele estado onde ele falava que ninjas não precisavam de emoções, ele não parecia gostar nem um pouco disso. Haku estava em uma situação parecida. Ele era a ferramenta do Zabuza, mas acabou que estava sendo controlado por outro e não podia seguir as mesmas vontades de quando estava vivo para poder proteger seu salvador. Quando descobre que Zabuza não o via apenas como ferramenta e que Zabuza se importava sim,
através de Kakashi, ele chorou e agradeceu a Zabuza. No meio da guerra, os dois acabam selados. A maior tragédia de Zabuza nem tinha sido morrer, mas sim ter voltado como uma arma quando queria descansar e tinha aceitado ter morrido como um humano. E nesse momento entra algo que divide opiniões entre os fãs. Muita gente achou que o arco dos Zabuza e Haku já tinha sido perfeitamente encerrado, e que trazê-los de volta tirava o impacto da despedida. Mas, na minha opinião, foi um retorno válido. Primeiro, porque, bom, é o Zabuza, isso por si só já é legal. Segundo, porque foi usado esse retorno para retornar um dos temas da obra, a ideia de que os ninjas são tratados apenas como ferramentas. E, por fim, serviu para mostrar Zabuza como o líder dos 7 espadachins da névoa, dando a eles um breve destaque que eles não tinham. Se você concorda ou tem outra visão sobre isso, comenta aí. Nem é tão difícil assim. Agora, finalmente chegamos na curiosidade minha que eu disse no começo do vídeo. No final da luta do Zabuza contra o Kakashi, quando o Gato apareceu com seu esquadrão de mercenários e Zabuza foi para cima deles, podemos ver uma silhueta de aura de um Oni emanando do Zabuza. Gato e os Kapagas viram isso. Então, pelo menos não era uma visão criada para nós que estavam assistindo o anime ou lendo o mangá. Por sinal, o Oni, como você já deve saber, é uma figura folclórica do Japão que pode ser associada à fúria, dor, outros sentimentos negativos e até fraquezas como orgulho. Mas dava para ver que aquilo que vimos do Zabuza não era uma transformação física, era outra coisa. Parecia mais um reflexo da intenção de matar do espadachim. Pode ter sido o medo que ele sentiu dele também. E isso até faria sentido, já que esse tipo de sensação aparece outras vezes em Naruto. Quando Orochimaru encara Sasuke e Sakura na Floresta da Morte, a intenção de matar foi tão intensa para eles que provocou alucinações que não eram genjutsu. O que torna esse momento tão poderoso é que ele não é só estilo, também não por ser um jutsu, é um clímax para a cena. É a intenção do personagem se tornando visível de alguma forma. Esse mesmo efeito volta a acontecer quando Zabuza é revivido pelo Edo Tensei. Mas dessa vez, a aura dele ficou roxo em vez de vermelho, onde o vermelho pode ser uma representação da raiva dele naquele momento. Parece que esse estado dele o deixa resistente à dor ou algo parecido assim, porque mesmo quando ele tinha várias espadas ficadas nele, Zabuza ainda continuava indo em direção a Gato. Essa manifestação poderia ser explicada no Databook 4 de forma relacionada ao elemento Yin, a arte de dar forma ao que não tem forma. Mas ali mostrou o momento mais humano do Zabuza. O instante que ele parece mais demônio é justamente quando ele age com mais compaixão. Em última instância, esse monstro foi construído por uma vida inteira negando emoções, mas Naruto destruiu isso ao confrontá-lo com sua própria hipocrisia. Ao dizer que Haku morreu feliz enquanto ele, Zabuza, fingia não se importar. Foi nesse momento que a filosofia de Naruto, a de que ninjas são pessoas com sonhos e sentimentos, venceu a do Zabuza. Um vilão que inicialmente parecia mais um vilão que era mal por ser mal, mas que depois percebemos que na verdade é um cara complexo e quebrado, o que faz você pensar que ele não é só isso e que ele não seja alguém sem motivos, motivações e objetivos. Zabuza está mais para um anti-herói, já que ele tem atos heróicos aí, mas vamos lá, né? Ele claramente não é uma boa pessoa. Mesmo que os atos dele de querer parar o sanguinário Mizukage da época sejam um ato heróico porque ele ainda estava ajudando a vila. Ele queria criar uma revolução na Vila da Névoa, mas falhou, e depois, a fim de conseguir fundos para um segundo golpe de estado, Zabuza se tornou um assassino mercenário de aluguel. Ele era o produto final de um mundo onde as pessoas eram moldadas como arma, mas ainda assim, ele encontrou algo, ou melhor, alguém, mesmo que por um momento. Quando Haku morre se jogando na frente do Haikiri, Zabuza perde o controle, e controle era tudo que ele tinha. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir, e nos vemos em outro vídeo.